Bom dia, pessoal, eu sou a Larissa da equipe tributária e eu vou apresentar para vocês as melhorias e novidades desenvolvidas pela equipe nesses 15 dias. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi relacionada ao relatório de itens de patrimônio. Nós criamos um novo campo lá, que é a data de posição do ativo. Ou seja, quando o usuário informar uma data lá, nós vamos olhar para o cadastro do item do patrimônio e trazer a posição e os valores dele naquele dia da consulta. Se ele deixar o campo em branco, nós vamos trazer sempre o valor e o status dele de acordo com o que ele está no dia de hoje. E ele segue a mesma lógica da posição do estoque de mercadoria que já existe no RP, que os clientes já usam. A outra melhoria foi relacionada à contabilização da devolução de compra de ativo. Nós disponibilizamos lá nas tabelas tributárias, nos CFOPs 5553, 5551, 6553 e 6555, a opção do usuário configurar a conta contábil a débito lá da devolução, para que ele possa separar o que é devolução de compra de mercadoria e o que é devolução de compra de ativo. Então, fazendo a configuração lá, ao emitir a devolução, ele vai olhar para a conta contábil que tiver informada ali. Se não tiver nada, ele vai fazer o que ele faz hoje, pegar o mapa de devolução de compra a receber. Nós criamos também uma nova coluna de estorno no Razão Contábil Modelo 2. Então agora existe um novo parâmetro, que é aquele de exclusão lógica, para que o usuário possa configurar o que ele deseja que seja excluído logicamente e o que ele deseja que seja gerado o estorno. Então, a partir da configuração desse parâmetro, o usuário colocando lá que ele deseja que as operações sejam estornadas, ao emitir o razão contábil, o modelo 2, ele vai trazer a partida original e também a partida de estorno, o número dela, para que ele possa fazer a conferência, né? Também nós disponibilizamos para os lançamentos contábeis realizados através da importação contábil a possibilidade de estornar esses lançamentos. Então foi disponibilizado o botãozinho lá para que o usuário possa fazer o estorno. Os lançamentos contábeis agora vão poder ser verificados a partida original e o estorno, se houver, através de uma única partida dobrada. Então, ao editar, se houver o estorno, ele vai poder consultar a partida original e também a partida de estorno. Aqui nós disponibilizamos também uma outra melhoria que é relacionada à contabilização das transferências do ativo. Nós criamos um novo mapa lá de transferência de bens do ativo entre lojas para que o usuário possa configurar a conta. Então, quando ele fizer a transferência, vamos supor que a transferência seja feita da loja 1 para a loja 2. O status do item do patrimônio vai ficar na loja 1 como transferido e na loja 2 ele vai poder ver naquele campo origem o item do patrimônio para que ele entenda que aquele patrimônio foi transferido de uma determinada loja. Aí aqui, após a emissão da nota fiscal de transferência, da loja 1, vamos supor, para a loja 2, a posição daquele ativo vai ser transferida juntamente com a nota, ou seja, a depreciação e o valor residual do item vai ser transferido para a loja que está recebendo a transferência. Ele vai poder verificar isso através do cadastro do item do patrimônio na loja que recebeu o item, com os valores que existiam na loja 1. Então, editando lá na abinha de depreciação, ele vai poder conferir os valores atual e depreciação que veio da outra loja. Nós também fizemos melhorias relacionadas ao filtro de busca dos itens do patrimônio. Nós disponibilizamos novos tipos de consulta para facilitar o usuário a buscar o item que ele deseja. E é isso, pessoal. Obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Fernando e vou demonstrar as melhorias e novidades desenvolvidas nos últimos 15 dias para os módulos de comercial e operações. Bem, a primeira melhoria que vai ser demonstrada é sobre o inventário de estoque, no que se refere a produtos que não controlam estoque. Então, agora no nosso sistema nós incluímos no inventário uma validação no momento do seu encerramento, para verificar se há produtos que foram contados no inventário, só que em seu cadastro ele está dizendo que ele não controla estoque, como é o caso dos produtos de consumo. Então, quando houver um cenário dessa forma, o inventário não vai ser fechado. Vai ter um alerta e o usuário vai poder ver quais são os itens que foram contados que não controlam estoque e ele terá a opção de removê-los do inventário. Ele não poderá fechar o inventário dessa forma. Ok?
Outra melhoria realizada no contrato de fornecimento tem a ver com o vínculo de cláusulas em contratos novos. Antigamente, quando você criava um contrato novo, havia a possibilidade da pessoa salvar o contrato novo e não incluir cláusulas, o que não seria correto. Então, agora nós criamos uma melhoria que força que o usuário informe pelo menos uma cláusula no contrato de fornecimento. Então, aqui na hora de inclusão, na criação de um novo contrato, o botão que antes se chamava salvar, agora é prosseguir. Então, para a tela seguinte, ele terá que selecionar ao menos uma cláusula para poder salvar um contrato novo. Somente quando ele selecionar uma cláusula e confirmar, é que será possível que, de fato, o contrato será criado e disponibilizado para o uso dele. Ok? Além disso, nós criamos também uma nova permissão, que é de alterar cláusulas do contrato. Então, caso o usuário não tenha essa nova permissão, ele não vai poder fazer alterações, nem incluir, nem selecionar cláusulas do contrato no momento da criação ou no momento da edição de um contrato já existente. Ok? É importante frisar que, caso esse parâmetro esteja desabilitado, que é o selecionar por padrão todas as cláusulas na criação de um contrato novo, então o usuário ele vai ter que ter essa permissão nova, senão ele não vai conseguir criar um novo contrato, ok? Então nós temos aqui esse cenário onde o parâmetro está desabilitado e o usuário não tem a permissão nova, então ele não vai conseguir prosseguir e ele não vai conseguir criar um novo contrato, porque ele não vai conseguir selecionar as cláusulas, porque ele não tem permissão para isso. Então ele vai precisar da permissão nova para selecionar estas cláusulas. Agora, no cenário que o nosso cliente selecionou, habilitou o parâmetro para trazer para o padrão todas as cláusulas, então o usuário que não tem essa permissão, ele vai conseguir confirmar e gerar o contrato. Mas obrigatoriamente o contrato terá todas as cláusulas selecionadas. Ok? As cláusulas ativas, no caso. Bem, outra melhoria também no contrato de fornecimento é na impressão do contrato numa formatação justificada. Então, realizamos uma melhoria no layout de impressão do contrato, onde os parágrafos dos textos de observação e cláusulas agora ficam formatados de forma justificada. Antes não era assim, melhorando assim a aparência do contrato. Outra melhoria que nós criamos, essa aqui é uma novidade, na verdade, é uma tela de consulta de descontos acordados versus descontos praticados. Então, como é que ele funciona? Esse relatório, ou tela de consulta, ele serve para fazer uma comparação entre os descontos que foram acordados com o fornecedor e aquilo que foi de fato praticado na quitação da duplicata de pagamento ou na duplicata de cobrança, no caso de devoluções. Então, como é que funciona? O desconto acordado é esse que está no contrato de fornecimento. Toda vez que recebe uma mercadoria ou que faz uma devolução de compra, ele, de certa forma, ele vai olhar no contrato para definir como que vai ser o desconto financeiro na duplicata. É assim que funciona. Esse é o desconto acordado, ok? O desconto praticado é aquele que foi definido na duplicata e no momento da sua quitação. Então pode ter ocorrido que ele foi gerado com um determinado desconto, mas depois ele foi alterado e quando ele foi quitado, o desconto já não era mais aquele que foi acordado no início. Então esse é o desconto praticado, ok? Então o relatório é esse, ele vai ter um novo menu que fica em compras, relatórios, consulta de descontos acordados e descontos praticados. E vai ser possível demonstrar as duplicatas quitadas e a diferença entre o desconto acordado e o desconto praticado. Aqui nesse exemplo não há diferenças, né? É possível buscar aqui, nós temos vários filtros, é possível buscar todas as lojas ou uma determinada loja. É possível buscar um sacado ou um fornecedor de visão que pode ter mais de uma pessoa envolvida, né? O período, você pode escolher data de emissão, data de recebimento, data de quitação, né? Recebimento não, data de vencimento, data de quitação, né? É possível buscar uma determinada fatura, um determinado borderô, uma duplicata, buscar somente a pagar, somente a receber e por forma de pagamento. Nesse filtro aqui de desconto praticado, a gente vai informar, você pode informar se você quer apenas aquilo que teve diferença, ou aquilo que o desconto praticado foi maior que o acordado, ou menor que o acordado.
ok? Aqui nesse exemplo nós temos casos onde houve diferença. Então nesse primeiro caso aí, nós estamos falando de duplicata a pagar, então nós temos aqui que o desconto praticado, ele foi menor que o desconto acordado. E no de baixo nós temos que o desconto praticado foi maior que o desconto acordado. Então é mostrado aqui a diferença. As cores verde e vermelho significa perda, prejuízo ou ganho, ok? No que se refere a contas a pagar, como o desconto praticado foi menor, né, então houve uma perda, ok? E como quando o desconto praticado é maior, então houve um certo ganho, por isso que ele está na cor verde. Quando as duplicatas são a receber, esse conceito inverte, porque é duplicatas a receber, ok? É possível também exportar para PDF e para Excel. Acima nós temos o PDF e abaixo formatação no Excel. Outra melhoria que nós realizamos também é o valor acordado de bonificação no pedido, né? Então quando for criado um pedido de bonificação, então agora nós temos essa opção de valor acordado de bonificação. Qual é o uso dele? Em alguns fornecedores é comum a prática de, no momento da negociação, ele negocia a bonificação num determinado valor, ele combina de um determinado valor, que o pessoal chama muito como valor combinado, mas a nota fiscal de bonificação que vai chegar de fato, ela vai ser num valor menor do que aquele valor que foi combinado. Mas o valor combinado é aquele que de fato é o valor da bonificação combinado entre o fornecedor e o nosso cliente. Então como que funciona? Aqui na negociação vai continuar da mesma forma. A negociação será baseado e vai ser usado na entrada da nota fiscal de bonificação. Entretanto, se tiver um valor combinado aqui, um valor acordado de bonificação neste campo aqui, informado, então é ele que vai ser usado para gerar, primeiro, quando fechar o pedido de compra, ou o pedido de bonificação, é ele que vai ser usado para gerar o valor do acordo, caso o cliente gere um acordo no fechamento do pedido. Além disso, quando entrar a nota fiscal de bonificação, se houver diferença entre o valor da bonificação e o valor acordado, além do movimento da bonificação no estoque, vai ter um movimento dessa diferença entre o valor acordado e o valor da bonificação, e esse movimento vai aumentar o valor do custo da mercadoria, de forma que no final receba no estoque o valor combinado, o valor acordado, e não o valor simplesmente só da bonificação, ok? Tem também a opção de você trazer esse valor acordado para o custo com acordos para poder usar na precificação. Então nós já temos hoje o preço sugerido com acordos, então quando você trouxer esse valor automaticamente clicando aqui no botãozinho, você vai trazer esse valor para esse campo, você poderá usar ele para fazer precificação baseado nesse valor combinado. Então aqui é a explicação, né, o acordo de bonificação que é possível gerar pedido será no valor acordado, já expliquei isso. E importante aqui no final que, por enquanto, a entrada de bonificação com valor acordado não vai aumentar o custo contábil, somente o custo comercial. Já temos melhorias previstas para o custo contábil, mas nesse momento ele só vai aumentar e alimentar o custo comercial, ok? Aqui nós temos o movimento de estoque, como pode ser visto aqui no finalzinho, nós temos o movimento do acordo devido à diferença, né? E aqui, esse aqui é o movimento da conta comercial do fornecedor, onde também será demonstrado a diferença entre a bonificação e o valor combinado. Repare que aqui nós temos o acordo que foi gerado na criação do pedido, no valor de R$ 49.900, a entrada da nota aqui é R$ 39.900 e 10 mil é a diferença. Então aqui fechou a conta da bonificação de acordo com aquilo que foi acordado. Outra melhoria realizada foi no pedido de compra também, é na sugestão de compra. Então nós criamos novas opções para gerar a sugestão de compra no pedido. Então são elas: consultar o estoque, considerar o estoque online, sugerir para X dias,
e criamos um segundo período opcional, que é de venda média superior. Então, esse daqui é o considerar estoque online. Então, o que vai acontecer? Quando a pessoa colocar aqui sim, quando for gerado o pedido, a sugestão de compra será calculada considerando o estoque online. Estoque online é o estoque atual, menos as vendas que ainda não foram baixadas. Ok? Sugestão para X dias. Então, aqui o usuário, se ele informar essa quantidade de dias, a sugestão vai ser calculada usando essa quantidade. Então não vai ser usado os dados prazo os dados de prazo de recebimento, os dados do contrato, que é intervalo de visita, prazo do recebimento, e também não será usado o pedido mínimo do cadastro do produto. Então tudo isso será substituído pela quantidade de dias que ele está informando. E esse período de venda superior, ele é usado como um incremento na quantidade que está sendo sugerida. Então, qual é o melhor uso dele? O usuário vai definir um período maior, que é o período 1, e esse período 2 é um período menor, onde ocorre uma venda mais expressiva, né? Onde a venda média provavelmente é maior. E ele vai ser levado em conta para poder incrementar, ou seja, aumentar essa sugestão de compra, de acordo com a necessidade. Essa opção ela pode ser usada juntamente com o sugestão para X dias ou estoque online. Então, essas três opções podem ser usadas de forma simultânea. Então, quando essa opção do segundo período de sugestão de validade de venda superior for informada, então ela estará aqui no topo, né, informando ao usuário que ela foi informada, e aqui na cobertura, quando abrir o title, ele terá informado aqui a venda média superior, que é a venda média naquele segundo período que foi informado. Bem, outra melhoria também é o múltiplo de compra. Essa opção é muito útil nos cenários onde a compra é unitária e o fornecedor só vende como um determinado múltiplo, né? Então, alguns fornecedores, principalmente nas compras por quilo, como não há como ter certeza qual é a quantidade exata que vai vir na caixa, então nossos clientes fazem as compras por quilo. Só que existe um múltiplo padrão, que é o múltiplo que o nosso fornecedor vende, né, para o nosso cliente. Então, esse múltiplo, muitas vezes a sugestão ficava fora desse múltiplo, então era necessário que o nosso cliente fizesse a correção. Mas agora, se o múltiplo estiver informado no cadastro de produto, aqui na compra unitária, múltiplo de compra, que é um campo novo, então caso ele esteja informado, a sugestão ela vai levar em conta esse múltiplo. Então, nesse exemplo aqui, o múltiplo de compra do produto é 6. Então a sugestão ela não vai ser menos que 6. Ela vai ser sempre múltiplos de 6. 6, 12, 18, 24 e assim por diante. Ok? E é isso, obrigado. Bom dia pessoal, meu nome é Denis Augusto e eu trago para esta apresentação as últimas novidades e melhorias desenvolvidas na equipe Truck do modo logística dos 15 dias. Iniciar falando da manutenção de estoque logístico na versão mobile. Então na review anterior nós fizemos uma melhoria que permite você cadastrar a capacidade dos endereços logísticos, sendo por peso, quantidade de pallets, e agora como consequência nós disponibilizamos lá na manutenção de estoque logístico uma regra que vai permitir você, na hora de fazer o movimento entre o endereço origem e destino, verificar a cubagem do produto. Então, como era? A funcionalidade antes ele permitia movimento livre, não tinha nenhum tipo de regra, tá? Então o que acontece? Agora ele vai consistir se você tem algum tipo de restrição na hora de fazer a movimentação entre o endereço de um produto origem e destino, tá? O que ele vai consistir? O peso, a ocupação e o status da ocupação, que foram algumas melhorias que nós disponibilizamos no cadastro dos endereços logísticos. Então, na visualização da funcionalidade, quando ele selecionar o novo endereço, como está marcado em vermelho, automaticamente nós vamos abrir um view no campo embaixo, dizendo a capacidade de peso daquele endereço. Então, qual o peso suportado, total já com o peso do pallet. Também vamos dizer qual é o número máximo de pallets que aquele endereço comporta. Então, pode ser que o endereço tenha 1 ou tenha 5, 6 pallets, tá?
Vamos trazer também o pallet atual, qual o número do pallet, o peso atual, o novo peso, o peso total, o percentual da ocupação. Importante falar que o percentual da ocupação ele é gerado em cima da norma de paletização que é cadastrado no item caixa do produto, tá? E o novo percentual da ocupação e também a norma total, ou seja, quanto que aquele pallet está em percentual representando. Se o pallet tiver uma camada de, sei lá, 10 caixas por 3 de altura, atingiu 100% ou não atingiu 100%, tá? Falar um pouquinho na distribuição forçada por destinatário. Agora nós incluímos 2 novas colunas que vão servir de apoio para os usuários na hora de gerar uma distribuição, que é o estoque em trânsito e o estoque de segurança. Tá? O estoque de segurança ele é composto pelas variáveis do cadastro de produto, que é ponto extra e exposição mínima. Fica na aba de sortimentos. Então, se você tiver informado lá uma quantidade para a loja destino, ele vai levar em consideração na hora do cálculo. E aqui o estoque de segurança é para movimentações de transferência, venda entre lojas, bonificação e devoluções, tá? Então, a fórmula também foi alterado o método de cálculo. Então, a fórmula atual ele não levava em consideração ao final da fórmula, ele fazia menos estoque atual, que é o estoque de segurança mais os dias de reposição, vezes a melhor venda média diária do produto, dividido pela embalagem, menos o estoque atual. Na nova fórmula agora, nós vamos considerar também o estoque em trânsito. Então, nós vamos deduzir o valor do estoque em trânsito. Sempre lembrando que os valores que são apresentados aqui é da loja destino, nunca do CD. E é isso, pessoal. Obrigado. Bom dia, vou apresentar para vocês as novidades e melhorias realizadas pelo time financeiro nesses últimos 15 dias. A primeira melhoria foi o cadastro de loja, na matriz como loja recebedora e pagadora. Então, qual foi o objetivo? Hoje a gente pode configurar para a loja matriz qual vai ser a loja recebedora e pagadora, para que as duplicatas sejam criadas com a loja recebedora e pagadora, tanto no contas a pagar quanto no contas a receber. E esse menu ele vai ficar em administração loja, pré-cadastro de loja, né? A pessoa vai ter que realizar uma consulta, acessar a aba loja, informações de loja. Então foi criado o parâmetro, que é matriz será a loja pagadora e recebedora para as duplicatas. Se ele habilitar que sim, então a loja vinculada como matriz vai ser gerada, vai ser a loja recebedora e pagadora das duplicatas. Outra melhoria foi na funcionalidade de abatimento automático para pagamento direto de títulos de EDI. Então, na opção todos, a gente pode se constar através da opção todos, e ao constar através da opção todos, ele vai ter a possibilidade agora de selecionar os títulos. Antes vinham todos selecionados, então ele vai poder selecionar os títulos que ele vai fazer o pagamento. E foram acrescentadas colunas, como a coluna do desconto, o acréscimo e valor de abatimento. Ao prosseguir, o sistema vai dar a opção de simular abatimento automático, criar borderô e criar borderô com abatimento. Quando selecionar a opção simular abatimento automático, o sistema vai verificar quais são as duplicatas do contas a receber que podem ser utilizadas como abatimento. E aí vai simular um valor de abatimento que vai aparecer na coluna valor abatimento. Quando selecionado na próxima tela, ele vai ter a opção de criar borderô, que vai ser a opção sem abatimento, e criar borderô com abatimento. Ao selecionar essa opção, por exemplo, de criar borderô com abatimento, ele vai verificar se existe saldo para abater e qual saldo a pagar. Se o saldo abatido é igual ao saldo a pagar, então ele vai gerar uma compensação e não vai gerar borderô de pagamento. Nessa tela também vai ser exibida a conta bancária do favorecido, que vai ser a conta que será acreditada. E aí a opção do tipo de transferência que foi realizada, se DOC ou TED, e o número do borderô criado. Por favorecido, que é um agrupamento nessa tela, vai ser por favorecido, loja pagadora e data de vencimento.
Uma outra novidade que fizemos foi o relatório de abatimento sintético. Vai ser através da permissão relatório de abatimento 2631 e vai estar disponível no menu financeiro, relatório do financeiro, relatório de contas a pagar, relatório de abatimento sintético. Eu vou apresentar para vocês, por enquanto, o sintético. Vão ter todas essas opções de filtro, como rede, loja pagadora, favorecido, número da duplicata, número do borderô, e ele vai poder ser exportado tanto para PDF como para Excel. Aqui tem um exemplo que eu fiz a compensação da duplicata do fornecedor, e aí aqui apareceu a loja de origem, a loja pagadora, o favorecido, o valor nominal, o valor do abatimento e o quanto que foi pago. Nesse caso aqui não teve valor de pagamento e a data do pagamento. E aí a opção quando exportada para o PDF. E seria isso. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, vou mostrar para vocês as melhorias e novidades do módulo de vendas. Uma delas era a necessidade de visualizar na análise de crédito as mensagens relacionadas ao pedido que está na análise de crédito e ao cadastro, e as mensagens no cadastro do cliente. Então foi colocada a opção de visualizar a quantidade de mensagens. Então foi unificada a mensagem do cadastro do cliente, quando houver, e do próprio pedido. Então ali na coluna de ações tem a quantidade de mensagens. Alguns pedidos têm um, outros têm dois, que pode ser mensagens do pedido e do cadastro junto, ou só do pedido. E as que não constarem, tiver zero, que não tem mensagem nem no cadastro e nem no pedido. Então, ao clicar para ver as mensagens, ele tem a origem, que nesse caso é do cadastro do cliente, né? Tem a mensagem do lado. Então, essa mensagem é cadastrada na aba do cliente, observações de mensagem, então essa descrição financeira, que é exibida dentro do pedido. As mensagens que são incluídas dentro do próprio pedido, ele vem como origem venda externa. Nesse exemplo, dependendo do módulo que foi incluída a mensagem, nesse caso foi feito do pedido, ou pode ser de outro módulo da separação, pode ser do faturamento, nesse caso veio da própria tela do pedido mesmo. Então tem a mensagem incluída e qual é o destino, que no caso é o financeiro. Então aqui no pedido tem a mensagem que o usuário ou o vendedor colocou, que é exibida na análise de crédito nesse exemplo. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a negociação de compra, a alteração sobre o frete, que é no caso quando houver CIF ou FOB. Então assim, frete e FOB, só para o pessoal entender um pouco, que no caso é Free On Board, que é no caso, quer dizer em português que é livre a bordo, né? Que é por conta do destinatário, os riscos e custos com o frete com o transporte da mercadoria. E no caso o CIF, que significa Cost Insurance and Freight, ou seja, seguros e frete. Nesse tipo fica por conta do remetente todos os custos e riscos com a entrega da mercadoria. Então, as mudanças foram assim. Na negociação, lá na parte de acréscimos, foi incluída a opção de selecionar CIF ou FOB, que por padrão será CIF, que é o mais utilizado atualmente. Então, ao selecionar, essa opção ficará salva na negociação do item dentro do pedido. Então aqui tem a observação do que foi feito no sistema. Então assim, a base de cálculo do IPI, ela foi alterada colocando o custo do frete. No caso do CIF, então a conta ficou como? Custo bruto menos os descontos, mais as despesas e mais o frete CIF, que no caso é o que está selecionado nesse exemplo. Quando for FOB, não haverá a inclusão no cálculo da base de IPI. No caso do CIF tem, no caso do FOB não. Então veja que nesse exemplo o valor do custo final é alterado. Então ao o usuário selecionar CIF, terá alteração, e caso do FOB não, que não incide na base de cálculo de IPI. Só para lembrar o pessoal que usa bastante a negociação, então assim, atualmente a base de cálculo de ICMS já está incluído atualmente no RP. Mas agora com a melhoria de inclusão do frete, caso o tipo de frete seja FOB, não será incluída na base de cálculo do ICMS. E do ICMS ST, da mesma forma como já está incluído na substituição tributária, com a melhoria de inclusão do frete, caso o frete seja FOB,
não será incluída na base de cálculo da substituição tributária. Então é importante lembrar que, assim, dependendo do tipo do frete que é incluído, há a influência no custo final do produto. Então, o pessoal que às vezes tiver alguma dúvida, algum cliente vê que o custo do produto foi alterado, provavelmente pode ter sido por causa do tipo do frete utilizado na negociação. Então é uma informação muito importante e o pessoal provavelmente isso vai sugerir preços de venda diferentes do que sugere atualmente. E é isso, pessoal. Obrigado. Olá, meu nome é André Coelho e eu vou apresentar as melhorias dos últimos 15 dias do módulo de Business Intelligence. No dashboard de análise de cheques, nós adicionamos o total por data de emissão, na visão por data de emissão. Então, para cada data vai ter um totalizador do valor e da quantidade de parcelas, e vai ter um total geral também. E no agrupamento por resumo de CPF, nós adicionamos o total geral para as informações de a depositar, depositado, a recuperar, recuperado, quantidade de parcelas e valor total. No dashboard de funcionários, nós adicionamos o agrupamento de regional. Então agora é possível visualizar as informações de funcionários por regional e também é possível filtrar essas informações no dashboard. Nós também adicionamos o status do produto no dashboard de ruptura, que por padrão o status do produto vai vir ativo. Então é possível escolher o status do produto para filtrar. Nesse status existem ativo, compra suspensa, inativo e venda suspensa. Nós também adicionamos uma coluna na tabela cupom fiscal, uma coluna nova que chama cupom único por subgrupo. Ao selecionar cupom único por subgrupo 1, nós filtramos em todos os cupons fiscais apenas vendas de produtos que possuam um subgrupo. Então, por exemplo, vamos trazer apenas cupons fiscais cujo subgrupo é refrigerantes, que é o subgrupo, vai ser um subgrupo por cupom fiscal. E é isso. Olá pessoal, meu nome é Bárbara e vim mostrar para vocês as últimas novidades e melhorias dos últimos 15 dias dos módulos de e-commerce e Cosmos. Primeiro eu vou começar pelo Cosmos. Então, continuando aquelas atividades sobre usar o Cosmos para poder cadastrar novos produtos no RP, agora fizemos a melhoria que pode cadastrar num produto referência, pode cadastrar num produto novo vindo do Cosmos, caixas de um produto já referência que está no RP. Então vou explicar para vocês como funciona esse processo. Então temos um novo produto que ele está no Cosmos e que ele não está cadastrado no RP. Podemos escolher um produto de referência onde as informações vão ser cadastradas no novo produto e as informações de caixa serão cadastradas nesse novo produto. Então aqui nós temos um exemplo. Por exemplo, o produto referência, ele tem duas informações de caixas cadastradas. Então ele tem a embalagem com 12 unidades e a embalagem com 6. E essas duas embalagens eu posso selecionar para cadastrar no novo produto que eu coloquei para cadastrar via Cosmos dentro do RP. Então assim, depois que eu selecionei as caixas que eu desejo cadastrar nesse novo produto, então o novo produto ele fica com as informações igual ao produto referência já cadastrado no RP. Então o novo produto tem as duas embalagens, uma com a caixa de 12 e a outra com a caixa de 6 unidades. Mostrando aqui para vocês como vai ficar dentro do RP isso. Então, quando eu fui lá, selecionei o produto que eu desejo cadastrar como referência, vai aparecer as sugestões de caixa. As sugestões de caixa eu posso selecionar quais as caixas eu desejo cadastrar nesse novo produto que veio do Cosmos. Então, eu flego a caixa que eu desejo cadastrar e aperto o botão Usar Sugestão. As informações das caixas cadastradas irá aparecer na aba de compras dentro do cadastro do produto do RP. E agora eu vou falar um pouquinho das novidades e melhorias que a gente desenvolveu nesses últimos 15 dias do e-commerce. Começando agora que no e-commerce a gente tem a opção de recuperar a senha com o CPF. Porque a gente realizou essa melhoria. Porque às vezes o cliente esquece o e-mail, esquece a senha e não consegue mais recuperar.
Então, se ele cadastrou o CPF ou o CNPJ dele corretamente, ele consegue digitar o CPF ou o CNPJ e restaurar a senha. Vamos exibir também para ele, como vocês podem ver, o e-mail. Ele não vai aparecer o e-mail inteiro, ele vai aparecer o começo do e-mail e o final, para que o cliente possa lembrar qual e-mail ele cadastrou e que ele possa também clicar no link para poder recuperar a senha dele. Continuando nas melhorias do e-commerce, nós criamos agora, lá nos parâmetros do módulo de e-commerce, criamos uma aba, uma subaba de ordem de separação, que ao flagar ela, quando o cliente for fazer a separação dos produtos e clicar lá para poder começar a separação dos produtos, já vai aparecer a quantidade separada. Então, antes ele tinha que digitar a quantidade separada, agora ela vem automaticamente, se tiver flegado essa opção. Mais uma melhoria que fizemos, agora é possível configurar a expiração de um pedido separado no e-commerce. Então, a gente colocou aqui nas configurações do e-commerce, então tem uma parte que é prazo de retirada. Podemos configurar em dias ou em horas. Então, eu configurei aqui está configurado como 24 horas, então depois de 24 horas, o pedido separado que não foi retirado, ele vai ficar como expirado dentro do RP, e o cliente recebe também um e-mail avisando que o pedido dele foi expirado. E é isso, pessoal. Obrigado.